Mas amanhã, em Goiânia, Léo Pereira e Pulgar, com dores musculares, nem viajaram. Nesta semana, o Flamengo vai precisar lidar com as consequências da derrota sofrida para o São Paulo na primeira partida da final da Copa do Brasil. Críticas, pressão, pessimismo. Uma das maneiras para aliviar a tensão? Ter o pensamento positivo, manter a esperança de que tem um jogo, 90 minutos. Espalhar uma mensagem de positividade. Essa aqui estava na rede social do Arrascaeta. Se você ainda não desistiu, é porque sabe que vale a pena. E a gente vai se juntar cada vez mais, melhorar o que tem que melhorar para a gente buscar reverter esse resultado. O time se reapresentou na manhã seguinte ao jogo. Arrascaeta e Luiz Araújo, contundidos, ainda não foram reintegrados ao elenco e seguem como dúvidas para o jogo da volta. Gabigol, que saiu de campo sentindo dores na coxa direita, ficou fazendo exercícios na academia, junto aos demais titulares. Os reservas foram a campo com o técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo precisará de um feito inédito na história da Copa do Brasil para levar o título. Nenhuma equipe que perdeu como mandante o primeiro jogo da final conseguiu ser campeã da competição. As outras vezes em que os mandantes perderam a primeira partida foram em 2016 com o Atlético Mineiro e em 2020 com o Grêmio. Mas antes tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo enfrenta o Goiás fora de casa. O adversário é o 16º colocado na tabela. E usá-lo também para ganhar confiança, para poder voltar a vencer, para a gente chegar no domingo e tentar reverter essa situação. E aquela renda divulgada de 26 milhões no primeiro jogo da final da Copa do Brasil não é exatamente assim. Rodrigo Capello explica. A final da Copa do Brasil foi marcada por uma confusão relacionada aos valores arrecadados pelo Flamengo com a venda de ingressos. Quando o Maracanã mostrou no seu telão, no domingo, uma renda de 26 milhões e 300 mil reais, a torcida vaiou. Acontece que aquele valor não existiu. A CBF mudou seu regulamento de competições para 2023 e colocou uma regra na qual ela diz que se um dirigente der um desconto maior do que a meia entrada para um sócio torcedor, ainda assim ele precisa reconhecer aquele ingresso como tendo sido vendido como se fosse uma meia entrada. Ou seja, o valor que aparece no borderô não é o valor que de fato entrou nas contas bancárias do Flamengo. Qual foi o valor real da partida? 16 milhões 860 mil reais. E isso muda também o cálculo que se fez em relação ao preço médio do ingresso. Ele não custou mais de R$400, e sim R$280, que muita gente ainda pode achar caro, mas é mais baixo do que vinha sendo informado até então. Então, essa não foi a maior renda de um jogo entre clubes no Brasil, né? Em valores reajustados, o recorde é da final da Libertadores de 2013 entre Galo e Olímpia, 25 milhões. Coloca aqui, ó. Você acredita na virada do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi, no jogo de volta da final da Copa do Brasil? Sim, não. Vira se o Sampaoli sair. Três boas opções, né? Pra mim é a terceira opção. Vira? Você acha que vira se o Sampaoli sair? Vira se o Sampaoli sair. Porque aí você acredita que aí os jogadores vão no espírito deles, né? É isso, aí eles compraram a ideia. Isso. Porque assim, se a gente parar e analisar, isso é um absurdo, né? Ah, o jogador, ele não dá a vida, não compra a ideia porque ele não gosta do treinador. Na verdade, ele tem que dar a vida pelo torcedor, pela camisa que ele está vestindo, pelo salário que ele recebe. Mas isso na prática acontece no futebol. Eu acho que se sai o Sampaoli, aí eles vão se fechar de vez pelo título. Eu responderia, pode virar se o Sampaoli sair. E você, ô Pedrosa? Eu tô contigo. Eu acho que isso aqui representa exatamente o sentimento do torcedor rubro-negro depois do que aconteceu. Vamos lá, eu acho que está tudo errado no Flamengo, a preparação para esse jogo foi totalmente errada, a começar na sexta-feira, quando o elenco se reúne no auditório, a portas fechadas, sem a presença do Sampaoli. Você imagina que constrangimento do Sampaoli, que o treino estava marcado para 10 horas da manhã, esperando junto com a sua comissão, lá no campo, e os jogadores reunidos no auditório. O que eles estavam conversando? Eu te falo, estavam debatendo valor de premiação em caso de título. Nossa, que importante isso, né? Numa sexta-feira, perto de uma final da Copa do Brasil, eles preocupados com o valor de premiação na Copa do Brasil. Tudo bem, preparação errada, escalação errada também, Fernanda Maia. Mais uma, foram mais uma. 38ª escalação? Não só a escalação errada, a estratégia totalmente errada, tanto é que a gente pôde ver que o São Paulo tirou muito proveito disso no lado direito do Flamengo. A partir do momento que ele coloca o Gabigol de ponta não ajuda em nada na marcação, muito menos no ataque, porque ele não é mais aquele Gabigol de outrora, que ele tinha arranque, pegava a bola e ia pra cima, ou seja, o Gabigol nulo em campo. E com isso, o São Paulo, depois o Pedrosa vai falar sobre isso, tirou proveito. O Wesley, coitado, deu a vida na marcação, mas não foi o suficiente. E o Flamengo, um abismo em campo
um deserto em campo, a gente não viu o Flamengo jogar bola. Eu vou destacar apenas 2 bons jogadores aí, Fabrício Bruno e Gerson, que ao menos mostraram vontade. E a gente pôde perceber que o Dorival soube tirar proveito muito bem ao marcar o Bruno Henrique, que seria a única peça ali do Flamengo que poderia fazer a diferença nesse jogo. Falar em Dorival, o Lucas Pedrosa, onde é que o São Paulo ganhou o Flamengo? Primeiro, tendo um grande técnico. Isso é o mais importante. Um técnico que conseguiu, pra mim, ser o craque do jogo. Por quê? Ele mata o Bruno Henrique com a escolha do Rafinha. E a gente comentou aqui sobre o Bruno Henrique e o JP. O Rafinha é muito melhor jogador do que o JP. Isso é um jogador para marcar o Bruno Henrique. E foi ali que aconteceu. Por quê? Hoje, como o Flamengo é um time muito intuitivo e muito bagunçado, ele precisa da individualidade dos seus atletas. O Gabigol em um dia terrível. O Pedro, facilmente marcado pelo Lucas Beraldo, que é um zagueiro que tem potencial para jogar na Europa e na seleção brasileira. Joga demais esse moleque do São Paulo. E pelo Arboleda. Na direita, o Bruno Henrique também foi anulado. Muito também porque o senhor Alisson, que aí a gente fala sobre inventividade, Fernanda. Melhor em campo pra mim, o melhor em campo foi o Alisson. Sabe o que o Alisson é? Ponta. Ele começou a carreira como um ponta. E ontem ele jogou mais uma vez de segundo volante, que é uma coisa que o Dorival já vem implantando nessa temporada, e acabou com o jogo. A verdade é essa, ele era o dono do jogo. Ajudou também a marcar o Bruno Henrique, como também atacou muito bem por aquele lado direito. O Lucas Moura, que é um cara extremamente qualificado, jogando como meio campo, distribuiu para o São Paulo, e no final das contas, o talento do Nestor, com o oportunismo do Calleri, conseguiram dar essa vitória para o São Paulo. O São Paulo foi muito melhor do que o Flamengo durante a partida inteira, Fernanda. O Flamengo não teve o controle do jogo em momento algum. São Paulo jogou, venceu com méritos e vai para o Morumbi com uma vitória extremamente importante. Vene, 3 homens de ataque, nenhum homem de criação, assim começou o Flamengo, como você trouxe de forma com o seu drone antes mesmo da partida da bola rolar. Você não começaria com o Everton Ribeiro? O que você mudaria ali, Vene? Fernanda Maes, você mencionou aí 3 homens de ataque. Sabe quando foi a primeira finalização do Flamengo? No segundo tempo. Como pode isso? Um time que tem Bruno Henrique, Pedro e Gabigol no ataque não finaliza gol. Por quê? Porque faltou alguém ali para orientar o meio de campo para armar o jogo. Faltou o Everton Ribeiro. Eu não acho o Everton Ribeiro o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Mas a partir do momento que você não tem um Arrascaeta, por que você não começa com o Everton Ribeiro? O Vitor Hugo não é esse homem de armação como o São Paulo acha que é. E assim, a gente percebe, não tem jeito, durante o jogo, na parada técnica, até vi um tweet ali mencionando isso, um torcedor, na parada técnica o São Paulo não conversa com os jogadores, o Dorival Júnior conversa com todos os jogadores. Eu nunca vi um negócio desse. É porque às vezes eles não conversam com todos, mas às vezes o treinador escolhe um, e porque ele precisa conversar e passa um. Fernanda, como é que o treinador larga o primeiro tempo antes do apito final? Exato. Isso é um absurdo. É o retrato do que é o Flamengo. A relação hoje, São Paulo e Flamengo, sabe o que é pra mim? Todo mundo sabe que vai acabar. É igual aquele casamento, o casal que termina e continua morando debaixo do mesmo teto. É a mesma coisa. Aí eu pergunto pra você, se você sabe que o São Paulo vai sair, independentemente do título, por que você não tira logo? A única forma do Flamengo tentar conquistar o título da Copa do Brasil é tirando o Sampaoli. Por quê? Com o Sampaoli nada vai melhorar. Se você tirar o Sampaoli, ainda existe um pingo de esperança para o Flamengo melhorar, para o Flamengo fazer o feijão com arroz. Porque com o Sampaoli o Flamengo não faz o feijão com arroz. E também eu quero mencionar o seguinte, mais uma partida terrível do Gabigol. Ah, Vene, por que você só menciona o Gabigol sendo que todo mundo jogou mal? Porque a gente espera muito mais do Gabigol. Quando você espera muito mais, a cobrança é muito maior. E o Gabigol novamente jogou muito mal. E outra, o que ele fez na saída de campo quando ele foi substituído é falta de respeito. O que ele fez? Ele não é maior que o clube. O Zico não fez isso, não é o Gabigol que vai fazer. Ele debochou dos torcedores que vaiaram dele. Ele não tem direito de fazer isso. Independentemente se ele fez 2 gols, 3 gols, 4 gols em final de Libertadores, ele não é maior que o clube, ele não é maior que o torcedor. E o torcedor ontem no Maracanã teve esse sentimento aqui, ó, que ele era um palhaço. O torcedor pagou caro no ingresso para ver essa bizarrice que foi em campo. E aí, depois do jogo, o Gabigol, que não respeitou o momento, foi lá mandar beijinho pro Dorival Júnior. Gente, tem essa imagem aí. Cadê o Big Boys? A gente tem essa imagem aí. Você até postou ela logo assim que aconteceu, né, Vene, nas suas redes sociais. Essa é a entrevista do Dorival rolando no Maracanã. Isso é super normal. Os treinadores falam depois dos jogos. E aí o Gabigol abriu a porta, esperou o Dorival dar uma olhadinha. O Dorival estava falando, ele manda um beijo e fecha a porta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se eu vejo todo o problema do mundo nessa imagem, tá? Porque, assim, é a mesma coisa que a gente tá trabalhando em emissoras diferentes. E aí você tá numa sala, eu vou lá e dou um beijo, a gente é amigo. Eu posso fazer uma pergunta? Mas eu acho que o futebol é muito momento, né, gente? Tem coisas que você pode mandar no WhatsApp. Exato. Isso aí é um teatro. Pra mim, ele quis expor
o atual comandante do Flamengo. Isso. E eu vou fazer uma pergunta. Vai ser a última vez que ele vai ver o Dorival Júnior? Não. Domingo que vem eles vão se enfrentar. Sim. Eles vão se encontrar. Ele poderia fazer isso no vestiário. No vestiário. Ele poderia ir até o vestiário de São Paulo e encontrar e fazer isso. E não só isso, ele ainda atrapalha o momento do Dorival Júnior dando uma coletiva para a cabeça do São Paulo. O Dorival ficou sem graça, É lógico, Não. porra. Só Mas vamos lembrar que essa não é a primeira vez. A gente sempre fala que o Gabigol é um cara midiático. Essa não é a primeira vez que, com uma atitude dele, sem falar nada, ele passa mensagem. Já falamos aqui, relembramos o abraço que ele dá no Jorge Jesus, no Fla-Flu, mostrando que o Jesus ia embora. Quando ele sai lá, quando ele marca o gol, vai lá abraçar o Diego, goleiro, Diego Alves, porque estava no embrólio da renovação. Quando diziam que ele brigava com o Davi Luiz, ele foi abraçar o Davi Luiz. Ele faz muito esse movimento, para mostrar que alguma coisa não tá legal ou alguma coisa vai acontecer. Esse, pra mim, é mais um momento em que ele mostra, ele acena pra todo mundo. Eu tô fazendo isso aqui porque a gente gosta desse cara aqui, mas o cara que tá lá, a gente não gosta. Mas olha só, ninguém precisa saber que já tá visto isso. Não, isso tá nítido. Isso já tá nítido. Isso tá claro. Esse é o ponto. Eu acho o seguinte, a diretoria errou no time da demissão do São Paulo. E assim... Mas, Vene, você que sabe tudo de Flamengo. O rubro-negro me pergunta o dia inteiro. Eu encontro na rua o rubro-negro e me pergunta pro Vene Casagrande. O que falta pro Sampaoli ser mandado embora? Baita pergunta essa. Parece até que a gente combinou e a gente nem combinou dessa vez. Essa não. Mas assim, olha o que aqui, falta... você não disse do casal? O casal que tá quase terminando? Tá não, faltando só pegar o cara na cama com outra mulher? Não. O casal já terminou, só que eles estão morando debaixo do mesmo teto, sabe? Aquele processo de imbróglio. É Flamengo e São Paulo. O que falta, o Landim assinar. A diretoria inteira era a favor já da demissão antes mesmo desse primeiro jogo. E continua sendo a favor da demissão agora, depois desse jogo, antes do segundo jogo da final, que é no próximo domingo. Só que o Landim, ele não quer dar o braço a torcer. Por quê? Porque ele entende que pode acontecer uma reviravolta. Sejamos francos, ele não quer dar o braço a torcer. Isso é opinião, não é informação. Sabe por quê? Porque se ele demitir o São Paulo agora e o Flamengo perde o título da Copa do Brasil, o foco da reclamação vai ser em cima da diretoria. Agora, se ele perde o título com o São Paulo, o foco vai ser dividido. Diretoria, elenco e São Paulo. Entende? Isso é o meu achismo, pelo que eu entendo de bastidor. E para piorar, o Landim, ele deu um tapa na cara do torcedor, dando uma entrevista para a CNN, elogiando o trabalho de São Paulo, falando que ele está extremamente feliz. É possível. Eu postei nas redes sociais, é algo assustador. Aquilo, para mim, ele trata o torcedor como um palhaço, de fato. Porque ele está debochando do torcedor. Quanto é a multa do... Fala, o... 2 milhões de euros. Eu quero chamar a atenção mais uma vez. E quanto era do Vitor Pereira? Quanto pagou? Vamos somar quanto? O Vitor Pereira está pagando até hoje, porque paga o salário até o fim do contrato, entendeu? Eu quero chamar a atenção, infelizmente, da perda de identidade que essa diretoria tem causado em um clube como o Flamengo. O Flamengo é um dos clubes mais populares do Brasil. É o time que mais tem torcida no Brasil. E eles estão cobrando um preço médio de R$430 de ingresso. Uma renda de 26 milhões de reais. Esse é o preço do elitismo. É o preço, inclusive, que a própria torcida do Flamengo mostrou e que a gente fala aqui, lamentando. Eu não estou debochando nem zoando a Flamengo. Lamentando que numa final você vê um estádio pulsar como era o Flamengo, como a gente sabia que era o Flamengo e a gente falava, vai empatar, vai virar, vai dar um jeito. A gente não vê mais isso, porque esse é o preço do elitismo. O futebol, ele tem muito mais a ver com valor do que preço. E hoje a diretoria do Flamengo está precificando a torcida do Flamengo e, pior, cobra caro e entrega um futebol pobre. Hoje o Flamengo é uma bagunça na diretoria, é uma bagunça em campo e cada vez mais o torcedor tem se sentido traído pela falta de identidade do que é o Flamengo de verdade. É uma vergonha o que aconteceu. E ontem, quando foi publicado, divulgado lá na locução do estádio, o público e renda... O Flamengo chegou a um acordo com o novo treinador e está se preparando para a saída de Jorge Sampaoli, de acordo com informações do portal. O técnico argentino não continuará na equipe. Em uma temporada complicada no futebol brasileiro, o Flamengo já encontrou um substituto, pelo menos é o que afirma o portal Flaweb. A situação de Jorge Sampaoli está se tornando cada vez mais delicada, e é provável que ele deixe a equipe em breve. No jogo de ontem, na primeira partida da grande final da Copa do Brasil, o Flamengo foi derrotado pelo São Paulo no Maracanã. O atacante Jonathan Calleri marcou o gol da vitória no primeiro tempo. Agora, o mais querido precisará reverter o placar no próximo domingo, quando o duelo será realizado no Morumbi, a casa do São Paulo. No entanto, Jorge Sampaoli não terá uma longa permanência no Flamengo, apesar de ter recebido um aval recente de Rodolfo Landim. Segundo o portal Flaweb,
O Flamengo já chegou a um acordo verbal com Tite para a próxima temporada. O treinador, ídolo do Corinthians, está sem clube desde o final de 2022, quando deixou o comando da seleção brasileira. Desde então, embora tenha sido especulado em alguns clubes e seleções, Tite optou por tirar um ano sabático. No entanto, tudo indica que ele está se preparando para voltar ao trabalho. Tite fez história sob o comando do Corinthians, conquistando o Brasileirão em 2011, a Libertadores e o Mundial em 2012, e mais um título nacional em 2015.